Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou a Diana Lucas e hoje nós estamos no nosso segundo dia de Halloween, 7 dias, 7 vídeos. Então, sem mais delongas, pega essa pipoca, sua água com açúcar e vamos para o filme de hoje. Hoje nós vamos falar de um filme americano de 2023 que faz parte de uma franquia e esse filme chama-se Devil Dead Rise, ou então A Salvação, dirigido por Lee Cronin, que é um diretor já bem apelado nesse mundo de terror. O filme fala sobre uma mulher que vive num apartamento, num prédio muito antigo com os seus filhos, e certo dia ela acaba por receber a visita da sua irmã, que não foi no melhor momento. Os seus filhos então saem de casa para ir comprar algo como uma pizza, um hambúrguer, algo do gênero, e o estacionamento acaba por desabar e abre-se um buraco em que o filho dela mais velho encontra um livro que ele acha muito interessante, um livro antigo, e ele guarda na sua pasta e leva para casa, sem conversar com ninguém, sem falar absolutamente nada. Só que ele, muito curioso, depois de chegar em casa, ele tenta abrir o livro e ele acaba por se magoar, fazendo com que sangue escorra no livro, e depois dele abrir esse livro, várias e várias coisas vão acontecendo, e a mãe deles se vê entre a vida e a morte, e a tia deles também, incluindo as próprias crianças. E a pergunta que não quero calar, o que é que vai acontecer com essa família e esse prédio de modo geral? Para esse filme eu dou uma nota de 8, porque deixem-vos dizer, esse é o melhor filme trash que eu já vi até agora. Porque ele é vazio em termos das personagens, não tem absolutamente nenhum contexto, não tem nenhuma história. Tu precisas acompanhar muito a franquia para entender detalhadamente o filme, mas as atrizes que estão nesse filme, elas entregam carisma, elas entregam performance, elas entregam atuação. Os cenários todos, a iluminação do filme, a computerização toda, a ambientização do filme foi toda muito bem feita. A trilha sonora vem para complementar isso, então nós temos meio que um filme trash totalmente dado. E se você ainda não acompanhou a nossa playlist, o filme trash é basicamente como se fosse um filme lixo, um filme totalmente descartável, um filme vazio, mas que muitos deles acabam por ser muito bem feitos, ao ponto de tu passares um enorme pano como o que eu estou a fazer agora. Sem ir muito para o spoiler, já tendo a minha nota e a minha avaliação, vamos agora para a vossa conta e risco. O filme começa basicamente a nos apresentar então a mãe das crianças, a Ellie, e os seus filhos na sua casa. E um pouquinho depois nós conhecemos a irmã da Ellie, que é a Betty, que chega na casa da Ellie para meio que contar, pedir conselhos e contar que está grávida. É basicamente isso. Not yet. Shit, Allie, you're in jail. I've been here forever. Só que a Ellie, quando recebe a irmã, ela fica meio constrangida, então ela pede aos filhos para ir comprar alguma coisa. Na saída, os filhos acabam por ver que o estacionamento vai ter um desabamento, e não só o estacionamento, como o prédio todo vai meio que mexer. E um buraco se abre lá no chão do estacionamento. Um dos filhos da Ellie acaba por ver um livro antigo, muito chamativo, ele pega a pasta e ele vai para casa. Eles chegam na casa e a Ellie então decide dar banho na filha, para as coisas a andar, né? Tanto que a Betty também vai dar banho em outro filho da Ellie, e então fica um clima assim meio estranho, porque as duas estão meio chateadas uma com a outra, as duas irmãs. I'm good, sweetie. O filho da Ellie então decide abrir o livro e ele acaba por se magoar porque o livro tem meio que umas garras a prender. Só que quando ele abre o livro ele se magoa, então ele meio que faz um pacto inconsciente de sangue com o que quer que esteja no livro. Quando o livro abre, coisas estranhas vão acontecendo na casa. A mãe deles começa a ter um comportamento muito estranho durante o jantar, em que ela vai só metendo e metendo ovos na frigideira. É uma coisa muito estranha. What's up, sis? E a Betty vê esse comportamento e começa a tentar chamar pela ele, e aí ele começa a manifestar comportamentos cada vez mais estranhos e bizarros. E eu vou vos dizer, é lindo de se ver. Para quem gosta de filmes de terror vai ver que isso é lindo. Porque ela começa a ter uma caracterização toda, ela começa a sair do normal para o anormal, ela começa a se mexer de formas estranhas. Essa atriz que faz de Ellie, a Alice, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, ela já é magrinha, ela já tem meio que uma caracterização normal para isso. Então, a caracterização dela fica lindíssima. Toda a forma como ela vai se manifestando, o facto de ter as roupas dela, nem que são ensanguentadas, mas vocês dá para perceber. As crianças ficam totalmente aterrorizadas e elas vão se movimentando de um lado para o outro para fugir à mãe.
Apesar de que alguma das filhas, acho que é a mais nova, se não me engano, tenta interagir com a mãe porque ela não acredita que a mãe esteja, de alguma forma, achar só que a mãe está estranha. E a Betty tenta impedir as crianças de terem contato até que eles conseguem tirar a Ellie de casa e fechar meio que para o apartamento de fora. Só que a Ellie vai tentando convencer a menina mais nova a abrir a porta, porque é a mamãe, para ajudar. Só que a Ellie consegue morder a filha e a Betty consegue impedir que a Ellie volte a entrar em casa. Então, a Ellie, fora do apartamento, ela vai infestando todo o prédio. Literalmente, desde o porteiro, desde os vizinhos, todo mundo acaba por ser infestado. Só que eles têm meio que uma época de repouso. Então, a Betty se aproveita desse momento para tentar fugir da casa. Infelizmente, nem todos os filhos da Ellie sobrevivem. Sobrevive, se não me engano, só a mais nova e a Betty, que está grávida. Então, várias coisas vão acontecendo nesse filme. E eu vou vos dizer, é lindíssimo esse filme. Eu recomendo muito que vocês vejam. Eu gosto muito, principalmente de uma parte em que a câmera vai se movimentando pelo olho mágico da porta, em que dá para ver que tem um homem que vive lá no prédio com uma caçadeira a tentar ir matando, tipo, as pessoas que já estão infestadas. E é muito lindo o movimento de câmera. A forma como a câmera se movimenta dentro da casa são coisas muito chamativas e muito atraentes. Principalmente pensando que o filme se passou num único sítio, que no caso é basicamente o apartamento da Ellie e meio que o corredor do apartamento da Ellie e um pouquinho do estacionamento, que é onde basicamente começa, entre aspas, onde os miúdos encontram o livro, e é onde mais ou menos termina, que é quando a Betty acaba por matar a Ellie, literalmente. Então são coisas muito atraentes no filme que eu amei demais. Coisas que eu não gosto muito no filme. O filme é muito fraco. Em termos de roteiro, em termos de história, ele é muito raso. Porque tu não entendes muito bem a relação das personagens, tu não entendes nada, tu não sabes a história deles, nada de nada. É totalmente vazio o roteiro. Mas eu vos digo, o que elas entregam é o que eles não entregaram de roteiro, eles entregam de performance, eles entregam de história, eles entregam de entretenimento. Então, é um filme ótimo para assistir no Halloween, porque ele é bem sangrento. Ele faz lembrar um pouco aquelas franquias como Freddy Krueger, como Freddy vs. Josh, aqueles filmes mais clássicos. Então, é um filme que eu amei bastante por causa disso. Ficamos por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Amanhã, no caso. Deixa aqui nos comentários se você já viu esse filme. Se você ainda não viu, eu recomendo muito. Dá para assistir com a família, dá para assistir com o namorado, dá para assistir com alguém. Ou não recomendaria muito assistir sozinha se você tem muito, muito medo. Mas é isso.